Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com o Pod das Lestes. Eu sou a Andréa Pedroso. Eu sou Ninho Oliveira e nós somos o Pod das Lestes. Hoje é um prazer receber a nossa convidada, querida Sandy. Ai, tudo que bem? linda. Tudo ótimo, melhor agora. Presença de vocês. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos você ter aceito o convite. Você, em especial, tem muito assunto interessante. A gente acha que esse trabalho que você faz é um trabalho sensacional. E é por isso que você está aqui, né? Ai, obrigada. Que bom ter esse reconhecimento, que é difícil. Sim, sim. E é importante mostrar todas as opções para quem começa na área, que não é só montar um estúdio e... Então, vamos deixar essa história para você contar. Uhum. Conta pra gente, Sandy, como que tudo começou, por que tudo começou e por que você quis seguir esse caminho a domicílio. Conta a sua história. Maravilha. Eu sou empreendedora, assim, desde criança. Hoje eu olho para trás, para a história, e a gente vê vários pontinhos, né? Por exemplo, vender brigadeiro na escola, vender coxinha que a minha mãe fazia no meu trabalho. Então, a veia empreendedorismo sempre teve presente na minha história. E aí, eu com 25 anos, casada, procurando, sei lá, um sentido, porque eu não estava muito feliz, não estava muito contente, me vi presa, me senti um pouco sem um rumo. E eu sempre fui empreendedora e sempre gostei da área da beleza. Tentei sobrancelha, tentei manicure, sempre com atendimento domiciliar, desde o primeiro momento. Ai, que legal. Mas por quê? Porque eu não tinha condições, né? Eu estava buscando alternativas para eu ter uma independência financeira. Então, eu não queria trabalhar dentro de um salão de ninguém, porque eu queria a minha liberdade, eu queria ser a minha própria chefe. E o único caminho que eu vi naquele momento era trabalhar na casa da cliente, porque é custo zero, né? Eu só preciso mesmo levar os materiais e pronto. E aí fiz sobrancelha, fiz unha e não me encontrei. E aí já tava querendo desistir, até que alguém me mostrou o universo dos cílios. Isso foi em 2017. Bem no comecinho, onde a gente não tinha muitos materiais, não tinha muitas referências, mas mesmo assim, eu permaneci, né, fazendo aqueles cílios que a gente já imagina, né, cobrando errado, porque eu não tinha vontade, mas não tinha conhecimento. E aí, nesse momento, eu já estava fazendo atendimento domiciliar. Então, as minhas clientes que faziam sobrancelha comigo, unha comigo, eu comecei a falar sobre os cílios. E aí, eu parei de fazer tudo, fiquei só no alongamento de cílios, no atendimento domiciliar. Só que nessa época, como eu não tinha conhecimento, não tinha nem referências para poder pegar conteúdos na internet, eu cobrava errado. Então, eu cobrava R$50 na aplicação, mais o dinheiro do transporte. E como eu queria fazer uma promoção, né? Eu dava manutenção de graça. Nossa! E era assim, o deslocamento, se o ônibus era 2,10 naquela época, eu ia e voltava, dava 4,20. Eu cobrava 4,20 da cliente. Então, eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo em relação até à técnica, muito menos o que significava aquele atendimento e que eu tinha que ganhar desde a hora que eu tô em deslocamento daquela cliente. Então, assim, eu fazia tudo errado. E aí, o resultado é somente um, né? Você se frustra, porque a agenda não tá cheia, os cílios não têm qualidade. E você tá podre. E você, além de estar cansada, você não vê faturamento. Aí eu falo, caramba, nessa época, eu larguei a engenharia ambiental para poder trabalhar com isso. Então, assim... Eu, né, toda entusiasmada, empolgada. Não, agora eu me encontrei, agora eu sou empreendedora. E aí, nessa realidade de não ter um centavo, porque eu não sabia cobrar, então tudo que eu ganhava eu tinha que comprar em material. Ficava cansada porque eu andava de ônibus para cima e para baixo. E como eu queria cliente, independente de onde ela me chamasse, eu ia. A ponto de eu sair daqui de São Caetano, que na época eu morava aqui perto, né, em São Caetano do Sul, para atender lá na Penha, lá na zona leste de São Paulo. No Alto da Lapa. Então, longe, eu pegava ônibus, cacete. pegava trem. Metrô, dependendo do... Pegava metrô. Pra ir pra Penha, né? Pegava metrô. E cobrava tudo bonitinho. Se fosse ônibus, eu somava. Taxa se desse certinho. 9,75, era 9,75. E aí, esse cansaço, só conseguia atender uma cliente por dia, porque também eu não tinha materiais.
Já que eu não faturava, Sim. eu não tinha condições de investir mais, né? em uma maca, por exemplo, ou ir de Uber, não. Então, eu só conseguia atender uma, não só pela distância, mas porque eu também atendia com as minhas costas, né, queimava de dor. Porque eu atendia na sala, no sofá. Postura errada, né? Na cama. Cheguei a atender várias clientes no chão, no tapete. Porque às vezes a cama dela não tinha espaço para eu sentar. E o sofá dela também não tinha como eu encaixar. Eu falava assim, você não quer então deitar no tapete? E como ela tá na casa dela, ela fala, não, tudo bem, tá tudo ótimo. Ela deita lá quietinha e ela fica, ela dorme, né? A cliente, gente, não tem tempo ruim pra cliente. E aí a gente vai se lascando. Então eu fiquei muitos meses nesse... Falei, cara, eu acho que eu fiz tudo errado. Por que eu abandonei a faculdade? Por que... Falei, não é possível. Deus tem alguma coisa pra mim. Mas aí eu não consegui manter. Eu comecei a ficar muito triste, muito decepcionada. Falei, acho que eu me equivoquei. Realmente, o mundo da beleza não é pra mim. Vamos voltar pra CLT. Vamos trabalhar, que é isso aí que vai me enriquecer. Olha só, né? É a única maneira. Aí eu desisti. Larguei tudo em 2018. Abandonei, passei minhas clientes para outras pessoas. E falei, olha, não vai dar mais pra mim. Abandonei o mundo dos cílios. E aí, fui trabalhar numa loja. Lá no centro de São Paulo. Então, começou com uma paixão, porque o universo dos cílios, ele é apaixonante, né? Você acorda, você dorme pensando em cílios, você sonha com cílios. Eu tava deslumbrada, mas sem conhecimento nenhum. E eu não queria trabalhar para ninguém. Então, eu preferi desistir do que trabalhar num salão. Eu não queria. Isso eu tinha certeza. Que coisa, né? Eu tinha certeza. Porque eu, Sandy, como pessoa, eu não gosto muito do ambiente de salão. E naquela época não tinha estúdios de cílios. A gente tá falando de 2017, né? Então, as pessoas ainda não acreditavam na potência dos cílios. Então, você via profissionais trabalhando dentro do seu... ou da sua própria casa, ou dentro de salões. Então, eu falei, cara, entre um e outro, eu prefiro, então, desistir. Porque eu acho que todos os sinais do universo estavam me falando mostrando que não é pra ser. Eu não tenho dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganho, eu gasto em material. Porque, né, R$50 por cílios, né, gente? Era quase o meu custo, de fato. Nossa, tava dando. Tava dando de graça, porque eu ainda fazia a promoção maravilhosa de ganhar uma manutenção. Super promoção. Gente, olha só. E aí, não teve como. E na manutenção, você cobrava o deslocamento também? Só ou deslocamento. Bom, pelo menos isso, né? Mas era aquela manutenção que eu tinha que fazer tudo de novo, né? Nossa. Porque não tinha retenção, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Umidade, temperatura, não existia naquela época. Era um tipo de fio, era um tipo de cola. Eu separava os cílios com palito de dente. Então, assim, era Olha, muito... coisa nova essa. Aprendi assim que já. Legal, interessante. Criatividade, né? E eu aprendi assim, pra mim tava certo, até eu entender que tinha uma pinça pra fazer isso. Eu falei, nossa, gente, não acredito. Que descoberta. Que descoberta. Aí lá vai eu trabalhar a pinça e tal. Cheguei até a fazer volume, quando eu grudava 3, grudava 1, grudava 2, grudava 3. Esse era o meu volume. Uau! Entendeu? Então, assim, foi meio Tufo que na foi também ou não? Não, isso eu posso falar. Tufo, não. Não, posso ter prejudicado muita saúde ocular ali com os meus volumes que eu inventei. Mas tufo não. Pelo amor de Deus. Já naquela época eu já sabia que tufo não era bom. Mas foi difícil esse começo, assim. Pra fazer eu desistia, porque eu realmente tava assim... Não, eu imagino. Não via saída. E eu não queria. Eu falei, eu não vou trabalhar pra ninguém. E quando foi que você deu a volta por cima de aperfeiçoamento? Pra você ver como as coisas acontecem, né? De uma maneira que depois a gente entende a nossa história. Nessa época, eu comecei a trabalhar numa loja. Porque eu falei assim, quer saber? Também eu vou trabalhar numa loja. Eu quero trabalhar em algum... Não falei loja, porque eu nunca tinha imaginado trabalhar em loja. Mas eu queria trabalhar em uma empresa que me sugasse o máximo. Eu queria estar ocupada. Por quê? Neste momento, eu estava me divorciando. Quando eu parei os cílios, eu zerei a minha vida. Eu me divorciei, eu falei, gente, eu quero começar de novo. Porque eu já tava me sentindo tão perdida, sabe? Desde a minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. Você vê que nada tava dando certo. E a gente tinha, sei lá, 1 ano e 5 meses de casado. Era algo muito recente, de um relacionamento de 8 anos. Nossa. Mas eu tava num momento muito meu, de tipo, se encontra.
Sabe quando você não sabe nem quem você é? Você não sabe o que você gosta. Eu tava nessa fase. E eu falei, cara, não é possível que isso é só um surto. Não é possível que isso é só uma fase, porque eu acabei de casar, ainda tô conhecendo essa rotina, né? Mas eu fui pelo meu coração, pelo que a minha intuição tava falando. E aí eu falei, cara, não dá mais, nem os filhos, nem o casamento, vamos acabar com tudo e começar do zero. Deus vai ter que me dar uma saída, porque eu preciso me sentir viva. E não uma sombra, não uma pessoa sem história. Olha só. Aí consegui um trabalho lá no centro de São Paulo, numa loja de decoração, bem bonitinha. Aí comecei a trabalhar na parte administrativa da loja. A gente estava começando, era uma marca nova, estava abrindo a segunda unidade. Então, eu peguei, assim, a implementação de uma empresa, começar do zero. Desde a hora que você escolhe um imóvel para alugar, reforma e inaugura uma loja. Isso é legal. Então, eu peguei todo esse processo e eu era assistente do diretor. Então, tudo que ele aprovava, eu tinha que saber o que estava acontecendo. E foi algo que aconteceu, assim, do nada, porque eu não tinha experiência para esse nível de cargo. Por isso que eu acho que tudo é Deus, né? Sim. E aí eu falei, tá bom, vamos aprender. Só que para mim, a minha história era ali. Eu levei aquela oportunidade como a carreira. Porque eles tinham um plano de carreira, eles sempre davam bonificações, tanto que eu fui promovida depois. Eu falei, cara, eu acho que meu lugar é aqui mesmo, ó. Encontrei. Tô bem. Obrigada a Deus, né? Então, vamos trabalhar no CNPJ dos outros, né? Não tem problema, não. Aqui eu vou crescer, vou fazer minha vida aqui. Olha a cabeça da pessoa. Mas tudo bem, me dediquei, trabalhava de segunda a sábado, loucamente. Até que fui promovida para encarregada de loja. Então, essa loja que eu participei desde o dia que a gente foi visitar na imobiliária e tal, eu participei de todo o processo e trabalhei lá depois. Teve essa oportunidade, essa promoção, de eu cuidar de uma equipe e cuidar do atendimento, do treinamento, do padrão. Por quê? Você imagina, é uma loja que vende decoração de casa ali perto da 25 de março, onde todas as lojas são iguais. Sim. Vendem o mesmo produto, que vem muitas vezes do mesmo fornecedor. Então, qual era a diferença entre uma loja e outra? O que faria você comprar na minha loja e não comprar na da vizinha? Era o atendimento. Então, isso era uma coisa que meu chefe pegava muito em mim. Sandy, você tem que manter a sua equipe no padrão. Então, você tem que entender de atendimento para você cobrar deles. Tanto que teve uma época que a gente fez um treinamento, né? Quando inaugurou a terceira loja. E ele me deu a responsabilidade de padronizar o atendimento, de instruir, treinar a equipe de 3 lojas, né? Numa reunião assim. Falei, caramba, tá me fazendo entender, então, sobre atendimento, né? Eu preciso aprender para ensinar. Sim. E aí foi onde eu realmente tive que estudar a questão do atendimento personalizado. Lá os produtos eram produtos de alto ticket em relação à loja da vizinha, entendeu? Que era o mesmo produto, mas lá era 10, 15 reais mais caro. Então, o que fazia você pagar mais caro, sabendo que tá pagando mais caro, e sair de lá feliz? Era a vendedora, olhar nos seus olhos, falar com você, te dar atenção, né? Te acompanhar, te apresentar a loja. Coisa que na 25 de março você não encontra. Meu filho, até achar uma atendente na 25 de março eu já desisti, já fui Quando você embora. encontra, você já fica com ranço. É, né? já nem quero mais. Que te nem trata quero mais o mal. atendimento. Não quero mais nem o atendimento. Pois é. Eu pego lá minha coisinha e vou pro caixa. Isso quando você não desiste, né? Da compra, verdade. Você tá com o produto aqui na sua frente, você deixa de levar porque a pessoa não te respondeu, te ignorou, tá com cara de brava, tá chateada, né? Então, Você é só mais uma, né? Tá lá só cumprindo o horário mesmo, das 8 às 18, não vê a hora de ir embora. Verdade. Então, a gente vê muito isso lá. Só que aí, a diferença da loja era o atendimento personalizado. E aí, eu tive que cuidar, tive que aprender e ensinar. Aí, tô eu lá, trabalhando dia e noite, noite e dia, fim de ano, não via minha sem família. vida, né? Não tem vida. Não tem vida. E assim, eu trabalhava de segunda a sábado. E eu morava já, nessa época, eu já estava morando em Barueri. E a loja ficava aqui, no centro de São Paulo. Então, Nossa. eram 2 horas de deslocamento
todos os dias. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Nossa, cansativo demais. De segunda a sábado. Loucura. Então, domingo, o que eu queria fazer? Descansar, Nada, né? Hibernar. Hibernar. Mas o que tinha que fazer? Arrumar a casa, lavar a roupa, cuidar da família, visitar minha mãe, né? Fazer, né? Tentar ter uma vida em um dia. Em um dia. Tentar socializar, né? E ainda dormir pelo menos umas 5 horinhas ali, né? Pra poder dar uma... Então, assim, tava bem puxada, mas eu tava muito animada. E aí surgiu o cargo de gerente. Falei, nossa, é agora. Agora eu Vou ser promovida. Agora eu vou ficar Agora que eu tô rica. rica. Só que aí eu não consegui a promoção e ainda fui mandada embora. Ai, Mentira. meu Deus. Eu fiquei com essa cara, eu fiz isso. Gente. A moça do RH chegou lá e eu toda feliz, contente, porque eu era amiga dela. E aí, Ju, o que manda hoje? Mando você embora. Eu mando você embora. Mando você embora. E aí eu falei, Deus. Mas o quê? Te convido a se retirar da loja. Não, foi um chororô, porque ninguém esperava. Eu tinha a equipe pra mim, como filho, como mãe, porque tinha gente que era mais velha que eu. Então, a gente criou uma conexão muito grande. Ali, nessa jornada, naquela loja, eu percebi o quanto eu tenho de liderança. O quanto eu consigo ajudar e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas e desenvolver pessoas. Que eu não tinha noção que eu tinha esse potencial. Sim. Mas o conhecimento me fez entender como isso funciona. Então, esse dia pra mim foi assim, Deus, Eles me te leva. falaram por quê? Agora tô curiosa. Não, reestruturação. Ah. E ainda, reestruturação financeira, né? E ainda me deram uma carta de indicação. Nossa. Entendeu? Tipo assim, Uau. você é muito boa, mas não dá pra gente ficar aqui. Não dá pra manter você. Nossa, imagina a raiva, né? Eu ficaria brava. Eu fiquei, além de brava, eu fiquei, Deus, eu não tô entendendo. Porque você eu começou dediquei. desde o início, né? Desde o início, do pra zero, chegar né? aqui e me mandar embora? Ah, E não. assim, estava sendo cotada, estava sendo observada pra ser promovida. Eu não fui, mas não é porque eu não fui que eu posso ser mandada embora. Me deixava se quieta Deixa ali. aqui, então tá tudo Bom, eu certo. continuo fazendo aqui, né? Então, esse que foi o problema, né? Muita ânsia. E aí, chegou no fim, eu fui demitida, né? Tipo, pior coisa que podia acontecer. Eu falei, cara, o que o senhor tá Não, querendo porque me assim, mostrar? quando é um trabalho que você está insatisfeito, eles não mandam, né? É. Você faz de tudo, né? Chega atrasado. Leva você atestado, É. não atende ninguém no dia, não Nossa. vende nada. Nossa, é verdade. E eles ali, firme e forte. Firme e forte, Nada, não eles não manda fazem de nada. jeito nenhum. Então, foi uma surpresa pra mim. Aí eu falei, meu Deus. E aí, louca, já no dia seguinte, querendo mandar currículo pra Cato, né? Falei, meu Deus, não posso ficar desempregada, não. Aquela cabeça louca, né? Sem querer descansar. Isso eu já tava 1 ano e meio lá. Aí, meu marido não, meu namorado, né? Porque eu já tava morando com ele, mas eu ainda sou no papel divorciada. Nós não casamos ainda. Tá, esse aí... Ai, É um- Esse já é, é o atual. o Ai, meu meu Deus, peraí que eu me atual. perdi. Porque eu divorciei. Ah, e você chegou a divorciar mesmo, Isso, deu tá. tudo certo, a gente assinou papel, tudo certo. E nisso, nesse Aí já tempo... emendou o outro. Isso. E aí, eu fui morar com ele em 2000, acho que faz 4 anos, no meio desse processo da loja. Eu já estava trabalhando na loja e depois de alguns meses eu acabei mudando pra lá, pra Barueri. E aí, ele falou assim, cara... Calma, respira. Você foi demitida ontem. Hoje você já quer sair levando currículo pra todo mundo. Né? Tira um tempo pra você. Não precisa Bota a disso. ideia, Descansa, cabeça né? no lugar. Botar as ideias, né? é verdade. Você acha, né? A gente quer né, parecer que o mundo tava acabando, né? E não tinha tempo pra isso. Ficar parado, tá maluco? Fazendo E minhas o quê? contas, né? É. Aí tá, falei, não, tá bom, vou te ouvir. Aí fiquei quietinha, fiquei 1 semana em casa. E ele trabalhava em uma academia. E aí eu comecei a ir com ele pra academia. E eu sempre, desde a época da loja, eu fazia cílios em mim. Ah, que Então, legal. Né, o amor por cílios não muda, né? Falei, bom, eu não trabalho, mas tudo bem. Mas não vou deixar de fazer também, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, exatamente. E aí eu fazia. Eu e a minha gerente, inclusive, que depois virou minha aluna maravilhosa. Aí a gente fazia cílios, então eu sempre tava de cílios. Aí eu comecei a ir pra academia com ele e com o cilhão. Aí a galera, esses cílios aí. Aí eu faço. Eu nem sabe como você fala, você fala assim, meu Deus. Faço e agora, como é que eu... Será que eu- sei? Será que eu ainda sei fazer Será cílios? que eu lembro? Mas eu falei, cara, já falei, e agora? Ai, você faz? Ai, acho que eu vou querer. Falei, tá. Muito bem.
tem. Ai, preciso ver se eu tenho horário. Ai, eu falei, não, eu tenho que comprar material, né, pra atualizar e tal. Eu falei, meu Deus, eu não É lembro que eu de mais atendi tanto que meu nada. estoque, né, Acabou, está em zerou. falta. Esgotou Não, tudo. pior que todo mundo sabia que eu tinha sido demitida. Ai, Porque a que pessoa não droga. podia encostar em mim. Eu tava Ai, tão triste, pronto. assim, ó. Tudo que você tá bem? triste? Não, eu fui demitida. Então, assim, se alguém me parasse num ponto de ônibus... Oi, tudo bem? Boa tarde pra você que tem trabalho. Tudo era motivo pra eu falar que eu tava demitida, que eu tava desempregada. Porque eu tava muito triste, gente. Sério. Eu imagino. Decepção. Até eu fiquei Eu também, tô triste até... Quantos anos foi isso? 1 ano e meio. Não, isso já faz 3 anos já. Ai, ó. Mas o ressentimento tá aqui. Com 1 ano e meio, né? Fiquei 1 ano e meio. O Ressentimento. ressentimento tá firme Ai, e forte gente, ali. eu juro que eu vou soltar isso pro universo. Não quero ficar com isso comigo, não. Tem que superar, Tem que superar, pelo amor de A Deus. loja existe ainda? Existe. Olha, tá passa vendo? pra Foi gente bem... onde é. Não. Durante a pandemia, ela fechou, porque todo mundo foi mandado embora. Eu falei assim, ai, Deus, obrigada, Senhor. É que eu não posso ser mandada embora sozinha. É, Por que não. que só E aí, eu... a loja parou de existir, como se tivesse Ai, realmente meu. fechado. Só que durante a pandemia tiveram negociações e aí um grupo japonês comprou. Então, assim, não ficou mais ninguém do administrativo, não tem mais nada a ver com o Nada que eu vivi do na que era. época. Foi comprado e só manteve o nome. Falei, ai, menos mal, né? Porque... Então agora deve ser o método normal de atendimento como o da 25, né? O padrão da 25. Padrão da 25. Olha, espero que não, viu? Preciso até ir lá visitar um dia desses pra, né, sei lá, dar uma olhadinha, matar um pouco a saudade dos produtos que eram lindos. Mas espero que eles tenham mantido isso, porque Sim, de o fato diferencial, era né? o diferencial. E a galera pagava caro mesmo só pra ter uma atenção. Uma coisa simples, né, gente? Sim. É o básico bem feito que te coloca... Exatamente, é o Nossa, Nem básico. precisa de muito, É o né? mínimo necessário, né? é o mínimo necessário. Exatamente. É o mínimo. Mas como ninguém faz, quem Exato. faz se Se destaca. destaca. E aí, tá bom. Aí eu falei, meu Deus, eu falei que eu faço cílios e agora, Senhor, me ajuda. Aí ela vai eu pro YouTube, né? Aí eu falei, caramba, gente! Tem um monte de coisa. Tem mais de um fio pra comprar! Tem mapping? O que é mapping? O Nossa. que é umidade? Humildade? Sabe, assim, falei, meu Deus, onde que eu tava que tudo isso aconteceu? Eu tava tão imersa Tão focada. no trabalho que eu deitava na maca e era meu momento de descanso, né, gente? Não tinha vida. Então, quando eu ia fazer meus cílios, eu não falava nada com a menina, eu deitava. Carolzinha Às vezes fazia meus era. cílios, eu tchau, Carol. Quando eu tava, né? Beleza. Eu falei, gente, o que aconteceu nesse mundo dos cílios que agora tá tudo diferente? Agora eu vou ter que correr, né? A cliente já quer marcar. Então, bora treinar. Aí, comprei produto, treinei, até que eu fiz o meu primeiro atendimento domiciliar. Isso lá em Barueri. Aí, nesse momento, eu já não ia mais de trem, já não ia mais de ônibus, porque meu namorado tinha um carro. Então, eu usava o carro dele. E aí, a tia dele me emprestou uma maca portátil. Porque há que anos legal. atrás, ela trabalhava com estética. Então, ela tinha uma maca lá que tava parada, velha. Ela falou, tá aqui, parada, usa. Falei, ó, Começou a melhorar, comecei né? já Começando a no ficar outro nível. interessante. E aí, lá em Barueri, é diferente daqui dos bairros, por exemplo. Eu conheço até que bem aqui São Bernardo, Santo André, São Caetano, que é tudo muito perto, né? O centro é muito residencial. Tem casa em todo quanto é lugar. Lá, Cotia, Barueri, né? Alphaville, Santana de Parnaíba, as coisas são muito afastadas. Então, a galera mora pelo menos 10, 5 quilômetros de qualquer centro comercial. Então, se você quer comprar um pão, você tem que pegar seu carro, aí tem que sair na portaria do seu condomínio, aí você tem que pegar uma avenida pra chegar na padaria. Então, assim, é tudo muito longe. Então, pra eles lá, qualquer coisa que você fizer na casa deles, eles vão te dar preferência. Só que eu não entendia isso, eu não vivia aquela realidade. E aí, eu falei, bom, acho então que vai ser uma boa saída pra mim inicialmente, né? Porque eu já não tenho como abrir um estúdio, a minha casa não é minha, né? Pra eu falar, não, vamos pegar e fazer e isso arrasta pra lá e monta. Não era, né? Eu tava no começo de um relacionamento, né? Vamos com calma. Hoje o andar de baixo inteiro é um estúdio, mas tudo bem. Aí eu falei, não, vamos pro atendimento domiciliar de novo, porque eu acho que realmente aqui o negócio vai dar certo. Só que lá, o público era um pouco mais requintado, eu percebia pela casa, pelos condomínios, que não era qualquer pessoa que estava deitada na minha maca. E aí isso foi fazendo assim, e se você colocasse aquele método que você aprendeu lá na loja sobre o atendimento personalizado em prática? E aí foi onde eu comecei a me portar diferente, a dar atenção para minha cliente,
a, sei lá, colocar um uniforme, a colocar um jaleco, a levar um mimo, a realmente tudo que eu aprendi na loja colocar no meu atendimento. Aplicar no seu atendimento ali no seu nicho. Aí, gente, não teve agenda que desse conta. E aí o boca a boca foi o que fez. Meus cílios nem tava bom ainda e eu já tinha agenda cheia. E aí o treino, né, a quantidade de atendimento foi fazendo eu melhorar. Sim. E aí nesse meio tempo eu fui fazendo alguns cursos, fazendo workshop, coisa mais específica. E aí foi melhorando até que hoje, tranquilamente, os cílios têm ótima retenção por ser atendimento domiciliar, né, questão de ambiente. Exato. Mas foi assim que tudo começou. E aí quando eu me vi, eu tava em 2020, no meio da pandemia, sem horário disponível. E aí foi quando eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque tá todo mundo em casa, as meninas fecharam o estúdio, estão precisando, tá todo mundo no online. Tudo bem que nesse momento foi ótimo para quem queria estruturar um curso, fizeram eventos online, mas o atendimento em si dos estúdios zeraram, não teve, né? E aí foi onde eu tive a abertura de mostrar mais ainda o meu trabalho, porque as meninas precisavam continuar de cílios, porque muitas delas fazem reuniões, trabalham com home office, né? Naquela época ficou, né? Sim, ficou. Mas a tarefa, né? A reunião que tinha que acontecer, vai acontecer. E outra, né? Que não ia ser uma pandemia que ia fazer elas ficar sem cílios, né? Você acha? Quero ver ficar sem Eu cílios. comecei... Hoje eu estou sem cílios por uma fatalidade. Fatalidade, né? Mas eu comecei a fazer cílios na pandemia. Eu já gostava, já acompanhava, já, né, sabia mais ou menos assim como que era. Mas pra fazer em mim mesmo foi na pandemia. Sério? Eu ia passar maquiagem, ia ficar usar máscara e cílios, né? E a máscara, ela deu esse ênfase pro olhar, né? Então, Querendo ou assim, não ia não- passar batom. Porque, às vezes, a pessoa só passa, a mulher, né? Só passa o batom e pronto. É. Então, né, com o uso da máscara, a obrigatoriedade, né? Do uso da máscara, Obrigatoriedade foi veio ressaltar então o olho. exatamente, o realce no olhar. Uhum. E aí foi onde fez você conhecer, né? Sim, Assim como isso. muitas outras mulheres. Sim, Sim. sim. E as que já tinham, imagina. Agora elas não aí iam é que- ficar mesmo. exatamente. Não iam ficar mesmo. Exatamente. E aí foi onde o meu trabalho explodiu lá, porque as meninas falavam, nossa, Sandy, eu cheguei na loja tal, cheguei no mercado, como que você tá de cílios? Tá todo mundo fechado? Olha o meu aqui todo capenga. Ah, é que uma menina faz cílios em casa. Ah, não acredito. Então foi o boca a boca que fez a minha agenda super lotar. Isso em 2020. Então eu voltei pro mundo dos cílios em 2019. Então faz pouco tempo que eu voltei de verdade, assim. Tanto que eu falo, eu sou lash desde 2017, mas, assim, internamente, como profissional, eu só me vi em 2019. Que foi quando realmente eu voltei com tudo, fiz o aprimoramento, né? Atualizei. E aí, realmente, foquei nisso. E aí, aos poucos, fui implementando algumas coisas do atendimento personalizado. E aí foi onde tudo aconteceu, assim, em relação à equipe, em relação à quantidade de atendimento e a me posicionar, porque como eu comecei a viver muito isso, eu buscava referências e informações na internet e não tinha ninguém, né? Não tinha uma pessoa que falasse, leva a maca assim, abre a maca. Nem abria a maca, eu sabia, eu me enrolava toda, prendia a perna na minha perna. Era uma coisa, era assim, era vergonhoso o começo dos meus atendimentos. Não sabia o que levar, não sabia essa questão de umidade, como eu posso controlar. Então, e eu não tinha alguém pra poder falar assim, não, deixa eu perguntar pra essa menina, porque ela já faz. Ela já tem experiência. E aí, foi onde eu falei assim, aí no mês de 2020 que eu vi que tava tudo acontecendo, eu falei, cara, eu preciso então começar a ajudar as meninas da minha equipe e comecei a falar muito mais disso pra até mesmo incentivar e falar mais sobre a nossa realidade, que nesse momento já não tava mais só eu. Foi onde a Cílios a Bordo nasceu. Que até esse Conta momento, pra gente como que foi isso. até esse momento, antes da pandemia fazer com que a minha agenda realmente não tivesse mais horário, eu tava dando curso, eu era só a Sandy dos cílios e tudo bem. E aí, quando a agenda lotou, super lotou, e eu não tinha mais condições, veio uma aluna minha. Então, a técnica dela já era muito parecida com a minha, né? Então, ela também já fazia atendimentos domiciliares por fora, por pessoas, né, dela. Então, ela já meio que já sabia como era nossa rotina. E aí, foi onde a gente, né, eu a convidei para fazer parte da parceria, né, da Cílios a Bordo. E aí, falei assim, bom, então acho que a Cílios a Bordo pode ser uma equipe. Não precisa ser mais só a Sandy. Acho que dá, sim, pra gente começar a replicar a técnica, replicar essa mentalidade do atendimento personalizado e vamos ver no que dá.
E aí foi onde nasceu a Cílios a Bordo. Então, era eu e mais uma leste. A gente rodava São Paulo, rodava a nossa região lá. E ela com carro também? Santana. Ela com carro também. Então, era nós duas, assim, rodando a cidade. Às vezes, a gente fechava uma parceria com uma clínica e íamos nós duas. Passava o dia inteiro fazendo atendimentos lá. Então, me deu bastante possibilidade, né? De expandir mais o nosso nome e mostrar mais o nosso trabalho. E aí também, quando eu participei do congresso lá em Brasília, do meeting, foi onde eu falei assim, cara, eu vou lá pra ver, pra entender realmente o que é o atendimento, porque eu achava que alguém ia falar sobre, e vou começar a implementar na minha empresa porque eu quero que ela expanda, eu quero que outras meninas façam parte da Cílios a Bordo, porque eu vi que a demanda é gigantesca, não tem profissionais que estão dispostas a passar por essa rotina, e eu quero mais conhecimento pra realmente padronizar, deixar ela mais profissional. E aí foi quando eu fui pra lá, de, sei lá, 15 palestrantes, absolutamente ninguém falou nada. Tava lá. Você tava lá? Tava. Ai, que legal. Ninguém falou nada, né? Não. E eu falei, cara, como assim, né? Parece... Como assim ninguém faz isso? Porque é normal, né? Não é uma outra que passa pelo atendimento domiciliar. É muito comum você sair do curso e você fazer alguns atendimentos, né? É a primeira porta. Mas por que ninguém se manteve? Aí eu comecei a pensar, será que só eu que tenho a sorte de ter cliente que me valoriza? Não, tem que ter alguma coisa, algum gap, algum buraco que a gente não tá conseguindo, porque não é possível que ninguém se manteve nesse atendimento. E realmente, ninguém se manteve nesse atendimento, né? Logo já abre um estúdio ou trabalho em parceria, mas uma carreira, um nome fixo, referência nesse atendimento não teve. Aí eu falei assim, então acho que é uma oportunidade de eu me mostrar e de eu mostrar para as meninas que é super possível. Que você pode sair de fazer atendimento no chão, no tapete, para ter uma equipe, porque demanda tem. E ainda mais depois da pandemia, né? Que as meninas começaram a se acostumar muito mais com a sua própria casa, né? Reformaram a casa para ficar mais aconchegante. Então, hoje em dia, ninguém mais quer sair de casa. A pandemia meio que acostumou mal, né? Essa rotina mais tranquila, mais caseira. E aí, hoje, a demanda é gigantesca e ainda assim não tem profissionais. Como que você gerencia isso? A cliente chama no WhatsApp e aí como que você gerencia essa distribuição? Quem vai fazer o quê? Quantas meninas são? São só vocês duas ainda? Nesse meio tempo, ela saiu, ela foi fazer alguns projetos pessoais mesmo, de voltar para uma carreira que ela já tinha, fora do mundo dos cílios. Hoje ela concilia alguns atendimentos pessoais com o trabalho dela, mas vinculada a Cílios a Bordo não temos mais. Nesse meio tempo, apareceram outras meninas, inclusive até uma daqui de Santo André, uma dali do Ipiranga, e a gente foi fazendo parcerias, até que eu cheguei a um momento que eu tinha 4 meninas. Só que eu não tinha agenda lotada para as 4. Porque eu acabava chamando muita cliente. Sim. Pelo meu nome, pelo boca a boca. Preferência, né? Exatamente. Só que isso era lá em Alphaville, lá em Barueri. Pra cá, para as meninas que estavam mais pra cá, tava mais difícil de manter uma agenda, porque qual é o intuito da Cílios a Bordo? É trazer cliente para vocês atenderem. Então, assim, as meninas, as lestes, que a gente chama de consultoras, elas não têm obrigação, não é trabalho delas buscarem a cliente. Esse, por mais que eu tenha passado essa dificuldade, eu não mudei o formato de trabalho. Porque, na minha cabeça, é minha responsabilidade, né, minha, da Cílios a Bordo, trazer as clientes e distribuir para as meninas fazerem o atendimento. Só que demorou muito para isso virar realmente uma agenda lotada, ter atendimentos todos os dias. E aí foi onde, quando eu entrei fui convidada pela Marisol para fazer parte das teachers dela, né, da MBA Academy. E aí, a gente, numa mentoria, ela falou, Sandy, eu acho que você precisa reestruturar, porque a sua ideia é muito boa, só que você, por estar atendendo demais, não está tendo tempo para dar atenção para esse projeto. Então, calma, respira e recomeça. E eu falei, mas como, cara? Como que eu vou recomeçar? Eu tô com 4 meninas e tal. Ela falou, calma, foca em 2 no máximo. Diminui o seu atendimento, porque quando a gente tá atendendo loucamente, você não faz mais nada, né? Você não responde, você não toma água, você não se alimenta. Sim. Quanto mais cuidar de uma equipe. E é você quem responde.
Hoje, sim. Hoje ainda sou eu, porque eu prezo o atendimento. Muitas falam, por que você não contrata? Enquanto eu não perceber que tem uma pessoa com a mesma visão, com a mesma linguagem, eu não vou colocar, entendeu? Então, eu preferi, hoje, sair muito mais do atendimento para cuidar do atendimento. Do atendimento presencial e ficar no online, né? No agendamento. No online, no agendamento, né? Na captação. Porque é isso que faz a diferença, né? E principalmente eu tenho estudado muito o mercado do luxo. Porque lá a gente tem muita possibilidade em Alphaville de trabalhar com público A. Que, por si só, já é um público que valoriza muito o atendimento personalizado. Eles não... eles prezam por essa atenção, por essa exclusividade. E eu percebi que, já que eu quero me introduzir nesse mercado, eu preciso entender como eles funcionam. E eu preciso entender, para depois eu replicar para as consultoras. Então, eu parei muito o atendimento, eu diminuí demais o atendimento. Hoje, eu estou estudando muito mais esse universo para repassar para elas. E uma coisa eu entendi, eles não querem eficiência, eficácia. Eles querem atenção. Então, esse negócio de mensagem no WhatsApp, por exemplo, que você coloca lá, aperte 1 para tantas coisas, que você deixa tudo meio que automatizado, né? Porque você não tem tempo de dar você a atenção, de responder em áudio, de ligar, se for preciso. Então, eu percebi que isso não é o que eles querem. Eles querem atenção, eles querem que realmente alguém fale e chame pelo nome. E aí, foi onde eu falei, não, então tá, Sol, vamos dar essa pausa. De 4 meninas, a gente manteve só 2. Uma delas está hoje em Santa Catarina, então a Cílios a Bordo está aqui em São Paulo e está em Florianópolis também. É um desafio, porque da mesma maneira que para mim estava difícil fazer uma agenda aqui em São Bernardo, por exemplo, estando em Barueri, é a mesma dificuldade que a gente está nesse momento. Sim, com certeza. De fazer uma agenda em Floripa. Só que, ao mesmo tempo, a internet deixa tudo muito mais fácil, né? Então, as coisas estão acontecendo, estamos caminhando para firmar o nosso nome lá, mas ela chegou numa cidade nova, sem amigos, né? Ela realmente está começando uma vida do zero lá. Então, a gente tem que respeitar esse tempo, esse processo. Mas, graças a Deus, as coisas têm acontecido. Conexões fazem muita diferença, né? O network. Total. Então, a gente está começando a ter um nome lá também. Aqui em Barueri, né? Que é a minha cidade, já é bem tranquilo. O meu maior desafio hoje é levar meu nome para outros lugares, né? O meu nome, assim, Cílios a Bordo. Mas a gente está estudando o universo do luxo justamente porque a gente quer trabalhar só com esse público. Por quê? Tanto que agora a gente está no meio de um curso que se chama Desafio Home Lash. Home Lash é a nossa metodologia de atendimento domiciliar, porque durante todo esse tempo eu fui captando alguns elementos, alguns conteúdos que as meninas do atendimento domiciliar não colocam em prática e por isso que elas acabam desistindo. E aí eu entendi por quê que muitas meninas começam no atendimento domiciliar e elas não se mantêm. Porque não tem um método. Elas não levam a sério. Na cabeça delas, não é uma profissão. É vergonhoso, é humilhante, é desvalorizado, entendeu? É um sentimento de inferioridade quem atende domicílio. Porque, na verdade, eu acredito, faz muito tempo que eu fiz isso logo que eu comecei, mas você fica à mercê das vontades da cliente, né? Tipo, já aconteceu comigo de chegar no atendimento a domicílio, a pessoa estava dormindo, e aí eu fiquei pelo menos uns 15 minutos na porta esperando. Aí ela levantou, foi tomar um banho. Nossa. Foi fazer um café. Foi fazer um café, e eu sentada lá no sofá, nenhuma água me ofereceu. E lá, aí é que ela foi, tipo, depois de 1 hora, que ela sentou na mesa da cozinha com a família. Gente. Tomar café, aquele cheiro de café. Você sabe que eu sou nóia de café. Que delícia! Aquele cheiro de café, eu lá, meu Deus do céu. E tipo assim, eu lá. A Deus dará. A Deus dará. Tipo assim, um vaso e eu era a mesma coisa ali na sala. As plantas. Daí ela veio, aí eu montei a maca, aí ela deitou, aí veio o filho com o celular, aí vai, não sei o que, bota o jogo, pula o gato, não sei o que lá, não sei o que. Aí o sol torando, aí o sol andou, ficou em cima de mim, o sol torando, o suor aqui, escorrendo aqui, a coluna velha gritando. Eu falei, meu Deus. Aí, pra piorar,
acho Ai, que não não dava pra piorar. Você não Na passava hora- o cheiro do café? Não, nada. O suor, nem um banheiro eu fui, minha filha. O negócio ali, ainda bem que eu não bebi água. Aí na hora de pagar, ai, eu não tirei o dinheiro. Ai, Mentira. Juro por Deus. Foi a cereja do bolo. Nossa. Aí eu falei, então, mas eu preciso receber. Nessa época não tinha Pix, não tinha nada disso, né? Ô, fulano, chamou o marido, vai lá não sei aonde sacar o dinheiro pra mim. Ah, vou nada. Aí ficou um pau da porra os dois lá. Eu falei, não, vocês estão pensando ali. Falei, não, É vocês brincadeira pegadinha. comigo. Cadê a câmera? Gente, pelo menos um café me dá, pelo amor de Deus. Nossa, noção zero, né? Você tá Gente, olha, brincando, acontece. foi umas 5 horas ali. Até o cara ir, aí ele já saiu pra ir no mercado, pra ir comprar as Aí coisas já pro aproveitou, almoço. já fez a feira. Meu E eu lá. Deus. Juro por Deus que Eu este foi o acredito, meu amiga. último dia. Depois desse dia eu Foi falei... o primeiro e último. Não foi o primeiro. Ah, é? Mas foi o decisivo pra nunca mais. Mas eu já ouvi Porque eu bastante. falei, não. Eu já ouvi muitas histórias assim. Você tá louca. De chegar lá na cliente, a cliente tá, ai, ainda dá almoço pro filho, levar pra escola e não sei o quê, tomar banho e tomar café. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é muito. 5 lances de escada eu subi. Ai. A desgraçada morava lá no 5º andar. Ai, eu tô me vendo em várias situações. Você tá Entende? falando aqui, ó. Tá passando um filme na minha cabeça. já Então, passou tipo por assim, isso? pra Foi. mim não tinha uma solução. Eu nunca pensaria numa metodologia. Então, por exemplo, a cliente agenda, ela faz um pagamento antecipado. Exatamente. É uma ótima solução. Porque eu não vou correr o risco de tomar calote, tipo, mesmo que eu leve a maquininha, e se o cartão não passa? É isso mesmo. Depois dos cílios feitos. Ou mesmo se a pessoa quiser agir de má fé, né? A segunda coisa, Então- tempo de trabalho. Meu tempo de trabalho, um exemplo, lá, depois de tudo pronto, 2 horas. Passou disso, eu cobro. Teria que cobrar uma taxa adicional. Com certeza. Porque eu fiquei 5 horas lá. A outra cliente que eu tinha, eu perdi. Verdade, né? Se você tivesse. É. Sabe? E aí o prejuízo, né? Se ela não Entende? remarca. Aí aquele negócio, o carro na rua, o negocinho da Zona Azul lá no vidro, eu falei, bacana. Meu Deus, foi um combo. Foi um combo. Nossa. Só faltou chover pra ficar pior. Graças a Deus não choveu. Sabe? Então eu, é atendi, isso. eu cheguei a atender a domicílio, só que para design de sobrancelha. Então, eu não tive trabalho nenhum, assim. Bem tranquilo, né? É, porque na verdade minhas clientes que elas estão comigo até hoje, graças a Deus, elas são uns amores. Mas não tive nenhum problema. Às vezes eu ia pra fazer uma e tinha 5 lá me esperando. Olha, Isso no é seu ótimo. caso era Não, maravilhoso. e elas estão comigo até Não, hoje. quando acontece isso é maravilhoso. Então, mas era sobrancelha mais rápido, né? Rapidinho, Então, né? assim, logicamente que não era... Na verdade, era desconfortável só pra cliente, porque você ficava com a cabeça lá assim, né? Então, É, porque era no seu desconfortável caso não tinha muito o que levar, né? É. Exatamente. Então, assim, era desconfortável pra elas. Mas eu até pensei em fazer... Não, de cílios eu fiz a minha irmã, que eu fiz um em um olho em um dia e o outro no outro, né? Parcelado. Mas, assim, mas fiz. Atendimento E era minha irmã. domiciliar. É, e era minha irmã, então, tipo, dava nada, né? Bem, né? Eu fiquei um tempo fazendo, mas, tipo, realmente não era algo que eu pensasse em levar pra frente. É, Porque- talvez seria algo assim, né? Bem esporadicamente, né? E já aconteceu de, tipo, no caminho, o caminho tá interditado, aí você tem que dar uma rolê, aí fura o pneu. Sabe? Essas coisas que você fala, Lady Murphy, você não deveria existir. Porque não é possível um negócio desse. Tudo que pode dar errado vai dar errado. vai dar. É incrível. Sabe? Aí, então... E aí, quando você hoje para pra pensar em tudo que você... É falta de experiência, falta de... né? Tudo, né? Total. Eu Total. passei por tudo que você passou. Até chover. Choveu um dia. A única diferença Podia foi a piorar, chuva, né? podia. Pneu furado, entendeu? De alguém tentar mexer no carro. Então. E aí, só que nada disso fez eu pensar em desistir. Eu levava como que eu resolvo isso? Exato. Porque eu não você buscou tinha uma solução, eu não né? tinha outra opção. E eu sempre fui, eu não vou trabalhar no salão de ninguém. Fiz parcerias, é diferente. Sim, É, sim. são Sim. atendimentos pontuais. Olha, tem uma cliente querendo fazer quarta-feira de manhã, você vem? Vou. Terminou o atendimento? Tchau. Tô indo embora. Porque, de fato, é um ambiente que eu não me sinto bem, muito menos pra trabalhar. Eu gosto de eu já eduquei as minhas clientes a colocarem música relaxante. É outra sensação.
sabe? É uma experiência, É uma né? experiência, é um tempo de relaxamento dela. Porque eu lembro de como eu tava cansada quando eu ia fazer meus cílios. Na época que eu trabalhava na loja. Era o meu momento de, nossa senhora, obrigada que hoje é minha manutenção. Tenho 2 horas pra colocar meu sono em dia, era tudo que eu queria. Eu não queria conversar. E eu levo essa cultura pras minhas clientes. E a Cílios a Bordo vive hoje isso, né? Tanto que lá na bio do nosso Instagram, a gente usa como que é? Atendimento no melhor lugar do mundo, a sua casa. E é um atendimento com toque de spa. Porque a gente tenta trazer essa sensação de spa, de relaxamento, com uma vela acesa, com aroma, com massagem, com música. Pra realmente ela deitar e se desconectar do mundo. Ela esquecer até que ela tá na casa dela. A gente leva toda uma estrutura de estúdio pra casa dela pra ela esquecer que ela tá lá. Que legal. Ela se teletransporta, ela fecha o olho com uma música diferente, um aroma diferente. Ela não tá mais ali. Então, esse é o objetivo da Cílios a Bordo, levar isso pra dentro da casa da cliente. E o melhor de tudo é que assim, né? Ficou pronto, abriu os olhos, não vai precisar você perder tempo até chegar em casa. Já tá em casa. Nada. Maravilha. Hoje mesmo, o primeiro atendimento que eu fiz às 7 da manhã, minha cliente tava de pijama. Entendeu? Então, assim, é muito prático, é muito conforto. E a gente desenvolveu a metodologia pra levar essa visão pras outras meninas. Calma, gente, antes de desistir, tenta outras coisas. Porque você não desistiu, você não continuou no atendimento domiciliar, mas você achou outra opção, outro caminho. E as meninas que desistem? Sim. Então, é muito sério isso. Aconteceu um fato comigo uma vez e eu lembrei muito de você, né? Porque eu te conheci no Leste Pare ABC o ano passado. E eu lembro da sua palestra porque tem coisas que marcam a gente, né? E eu... Se identifica, né? Sim, sim. E eu ainda cheguei a comentar pra Andréia, né, sobre a sua palestra, que realmente é algo que ninguém fala, né? Sim. O atendimento domiciliar é algo que é muito difícil. E uma vez, não faz muito tempo não, tá? Foi na minha primeira salinha. Eu tinha feito uma promoção. Então, ou seja, eu tava começando. Aí eu já cobrava barato. Aí eu fiz uma promoção, mas até então, assim, não era nada, tipo, pra, né? Aí eu recebi uma mensagem de uma moça lá perto de casa, tá? Lá de cima do morro da favela. Aí, não, eu vou falar logo assim, porque vai ficar muito bem claro. Só pra você vai entender o que eu tô falando. Tá. A menina queria fazer os cílios da promoção. E a minha promoção já era caro pra ela. E que ela ainda queria que eu fosse atender ela Na casa casa dela. Aí E ela levasse um café e um E biscoito. massageasse os pés não, dela. aí eu peguei e falei e tudo isso ela falando pra minha irmã, né? Minha irmã já doida pra dar umas patadas nela, porque eu vou, não é possível um negócio desse, que a pessoa é muito sem noção, né? Porque assim, ela já quer, se na promoção já tá caro pra ela já não pode pagar na promoção, gente, por que ela tá caçando assunto de querer que você vá lá na casa dela atender ela lá? Eu sei que eu... É o famoso vai que cola. Não, mulher, e eu tentando, sabe, inventar uma desculpa pra não ir, né? E não já pra falar logo na cara Sim. dela que ela não tinha entendido ainda o que tava acontecendo. Falei, neném, ela quer que eu faça o quê? Que eu pego o mocho, ponha na cabeça e vou pra casa dela? Aí a neném pegou e falou assim, então, né? O nome dela falou assim, então... Ela já abriu a salinha dela exatamente por causa disso. Pra ela atender na sala dela, até mesmo pelo conforto não faz da sentido cliente. pagar aluguel e atender a domicílio, né, gente? Não, mas o pior... Aí eu falei pra neném, eu falei assim, neném, não tem problema. Se ela quiser que eu vá fazer o atendimento na casa dela, ela tem que entender que é um preço diferenciado. Exatamente. Pra começar. Diferenciado, porque assim... Aí eu falei, né, em questão da maca, tudo essas coisas, que eu não tenho a maca portátil, porque eu não faço uso porque, né? Tem porque eu tenho uma Não maca. faz sentido, né? Falei, eu não tenho... A menina arrumou até uma maca, minha filha. Só tava firme. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Falei, não tem problema. Só que assim, eu posso fazer o atendimento na casa dela, só que o valor é diferenciado. Não vai ser preço da promoção e nem o meu preço de tabela. Porque, né, eu tenho que... É um conforto. Ela é quis? uma escolha. Não, né? Óbvio que não, Claro né? que não. Porque daí ela falou assim, então, tipo, foi super sarcástica. Ai, tudo bem, né? Cada uma atende do jeito que quer. Minha irmã falou, exatamente. Falei, eu falei, Abusada. bicha desaforada, É. né? Aí eu falei, eu lembrei de tudo que você falou sobre, né? Logicamente, se você tá atendendo a pessoa no conforto da casa dela, ela tem que entender que o valor... Tem um preço a se pagar. Tem, né? Exatamente. Tem um preço. Eu acho justíssimo. Sempre falei isso. Eu também, super concordo com E isso. o engraçado é que na época que eu atendia, as pessoas, quando eu perguntava o preço, mas não, mas é pra vir aqui em casa. Como Por isso se fosse mesmo, mais barato. Exatamente. Aí é isso que a Andrea falou. Você, então, se fosse assim, qual que é o sentido de pagar aluguel?
De você, né, Você arrumar vai um cantinho. se lasca todinha, perde tempo de percurso, isso igual você falou. Isso já tem que ser computado. Mas essa visão é tudo culpa da profissional. Exato. Não dá pra culpar a cliente. Ela não tem noção. Ela tá tentando pagar mais barato. E ela vai falar o que ela acha que faz sentido, entendeu? E esse negócio do... Mas é aqui em casa. Como que você não vai me dar um desconto? Como assim? Por isso mesmo, amor, que é na sua casa, aí eu vou cobrar... Você já cobrava caro? Eu vou cobrar mais caro ainda. Exatamente. Por que que a gente quer focar no atendimento personalizado para público A? Exatamente. Porque eles sabem o valor de um isso é atendimento verdade. personalizado. É, isso mesmo. Eles sabem quanto custa a hora deles. Sim. Entendeu? Então, 30 minutos em deslocamento para ir pro seu estúdio... São 30 minutos a menos, às vezes, faturando. Com certeza. Resolvendo um pepino da minha empresa. Fazendo uma reunião com um gestor. Entendeu? São empresários igual a gente. Exato. Você tem tempo pra perder, Andréia? Nenhum. Você tem? Imagina. Eu, muito menos. Ninguém. Nós somos a nossa própria persona. Exato. Então, eu super entendo que o tempo da minha cliente vale muito. Porque se o meu tempo... Vale, né? Profissional dos cílios... Você imagina a presidente de uma grande multinacional? Uma a advogada... hora que ela tem ali pra fazer ali, já era. E vai Fez, pagar acabou, o preço que for. Entendeu? Exatamente. Porque ela sabe quanto custa o tempo dela. Então, muitas vezes, é igual você falou sobre... A cliente chegava e queria fazer um café. E eu fiquei lá tempos esperando. É posicionamento da profissional. Entendeu? Só que eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso de ficar assim, ó. Você tá me vendo aqui? Oi, tudo bem? Tudo bom? Toda hora que ela passava, eu já me arrumava, colocava a máscara. Aí ela passava. Ela passava reto. Eu falei, gente, eu não tô aqui, não é possível tá me vendo. Tá, mas Sabe? que hora que a gente Já vai começar? É. Sabe que você vai fazendo um barulho, assim, ó? É. Pra pessoa notar, Sim. né? Né? De repente tá tão distraída, não viu que eu tô Esqueceu? aqui, né? Então eu já Gente. passei por tudo isso. Só que toda vez eu chegava em casa inconformada, falando, não é possível. Gente, o que que tá fazendo? O que que eu tô fazendo de errado? E aí é onde a antecipação resolve tudo. Por exemplo, já vou resolver o seu problema. Numa mensagem, na hora que a cliente fala assim, eu quero atendimento aqui em casa, você vem? Vou. Quanto custa? É tanto. Tá bom, pode vir, porque ela tem que dar aquela engolida, né? Falar, nossa, tá bom, né? Salgado, hein? Pode vir. Só que aí, nesse momento, você já mostra todas as informações. Para que Olha, eu possa ir, por gentileza. Preencha o formulário. exato, é tipo isso. Responde Clique meu aqui. TCC aqui. E aí, você tem que avisar. Olha, nosso tempo de procedimento são 3 horas, 2 horas. Caso você atrase, esse tempo será descontado. Então, no seu caso, se você se antecipa, já informando para a cliente tudo isso... Ela não ia se atrasar jamais. E se ela fosse se atrasar... Ela ia ter consciência, né? Que teria Se que o seu pagar, atendimento são só 2 horas, são 2 horas. Se ela demorou 30 minutos para deitar na sua maca, é 1h30. Se ela quer um mega volume, ela vai ficar querendo. Você vai fazer o seu máximo. Mas em 1h30 não é possível. Então, mas ela vai pagar o valor de um mega, entendeu? Então, quando você se antecipa, você já resolve metade dos problemas. Não que se chegasse lá não ia virar um barraco, porque muitas vezes pode não adiantar nada. Sim. Mas você se antecipar como profissional, você já quebra várias objeções. Então, foram essas situações que eu fui passando, que eu falei, não, calma, dá pra estruturar isso, virar um modelo bonitinho, redondo. Não que não vai acontecer, porque pessoas são pessoas de Previsíveis, né? falam ali na sua frente que concorda com tudo, mas chega na casa dela, é a casa dela. Esqueceu de tudo, né? Ela tá num ambiente de conforto, ela tá no seu porto seguro. Então, você, querendo ou não, você tá ali com uma visita, né? Se acontecer alguma situação chata, você tem que sair perdendo, não tem como. Mas quando você se antecipa, elas respeitam. Então, mas eu passei por tudo isso, e aí, aos poucos, eu fui implementando algumas coisas que resolveram o problema. E aí, quando eu olhei pra tudo, falei, cara, tem método Saída. desde a hora do começo, de quem tá iniciando, até quem hoje é dona de várias unidades e quer expandir, quer fazer algo diferente, quer se inovar, quer trazer uma novidade para a cidade, às vezes é uma cidade pequena, quer se destacar. Então, tem como você colocar estratégias desde a iniciante, que não tem dinheiro para investir em nada, nem em uma marca, até quem é dona de várias franquias e quer se reinventar.
Então, hoje a gente começou a estruturar isso muito bem planejado. Tanto que esses últimos cursos que eu fiz foi tudo voltado a negócios. Já não estou mais estudando técnica, sabe? Aperfeiçoamento já. E tanto que você perguntou lá no briefing, né? Quantas alunas você formou? Eu falei, nossa, gente, eu formei tão poucas alunas, né? Porque, de fato, o meu negócio e o que eu gosto de fazer é mentorar para o atendimento domiciliar. Então, alunas de mentoria, eu tenho quase 30, 40 alunas. E hoje mesmo estamos em desenvolvimento do curso, estamos no 2º dia do Desafio Home Leste. E tem uma procura muito grande, porque as meninas, elas sentem falta de ter um método. Muitas amam essa rotina, né? Eu imagino que, por exemplo, pra Andréia não foi o perfil dela. Porque tem isso também de perfil, né? Eu sempre trabalhei em escritório, eu sempre fiquei o dia inteiro na frente de um computador, naquela salinha em que você não vê o que tá acontecendo lá fora, você não sabe se tá de dia, se tá à noite, se tá chovendo, você não sabe nada. E eu sempre fui essa menina, porque eu estudei engenharia, então as empresas que me contratavam era sempre pra ficar no administrativo, planilha e, sabe, esse lado mais administrativo mesmo. Então, hoje, eu ter a liberdade de pegar um carro e sair rodando por aí, pra mim, no meu perfil, é uma rotina gostosa. Hoje mesmo, eu atendi 2 clientes, e aí parei numa padaria, tomei um café. Comi um biscoitinho. Liberdade, né? Fiquei esperando dar o tempo da próxima. E assim, eu vivo tranquilamente. Às vezes eu resolvo algumas coisas pessoais, visito alguém, né? Então, eu tenho essa liberdade e hoje eu entendo que o meu perfil é muito mais assim. Mas não é todo mundo, né? Até mesmo de saber se portar. Porque você tá na casa de alguém. Exato. Assim como você presenciou, às vezes, uma discussão ali na hora. Não, tem que sacar o dinheiro. Ah, não vou. Eu já presenciei muitas discussões e até coisas muito íntimas, né? As perguntas. Tipo, da esposa descobrir que o marido estava traindo, e aí a gente que é a leste terapeuta, né? Nossa! Já pega o gancho dela desabafar. Mentira. E você vê coisas, enfim. Então, se você não sabe se portar nesse momento, você pega o nome da sua empresa, da sua equipe e joga por água abaixo, né? É algo muito delicado. Até para nós que estamos expandindo como equipe, observar quem realmente vale a pena entrar, porque é algo muito sério. Inclusive a cliente, ela pensa nisso. Quem vai entrar na minha casa e vai ver a minha casa. Na verdade, é uma dividir. Intimidade, né? Você tá ali meio que invadindo, né? Invadindo a intimidade da cliente, né? Com certeza. Então, ela vai ver tudo da casa dela, rotina, enfim, né? As pessoas. É algo bem pessoal, né? Então, Muito realmente, pessoal. tem que ser escolhido a dedo mesmo. Por isso que o posicionamento da profissional é a chave. É a chave. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Depois que você foi lá no congresso, no Last Party, todo mundo me deu um feedback maravilhoso do que você falou. É verdade. Realmente, as pessoas ali ficaram muito surpresas com tanta possibilidade que você colocou, porque realmente é aquilo que você falou. Quem começa no atendimento a domicílio é tipo assim, eu estou começando, então eu sou menor, eu sou inferior, né? Eu sou, sabe? Eu preciso passar por esse perrengue. Até da autoestima. Total. Por que eu falo que o posicionamento é a chave? Porque ela se coloca num lugar tão pequeno que ela nem se arruma. Exato, ela chega ali de qualquer jeito. Ela chega de qualquer jeito e ela sou eu. Porque eu já fui assim, do meu marido falar. Você vai atender assim? Não. Vai trocar de roupa. Do meu marido falar. Não tá indo fazer faxina não, querida. Que cara é essa? Cara de cansada. Vai passar, sei lá, uma sombra, um batom dele falar pra mim. Então, pra você ver o quanto eu já fui completamente sem noção. E eu não desisti. É isso. Entendeu? Eu não desisti. Eu falei, não é possível, tá bom, vou trocar de roupa. Aí eu falei, olha, a cliente me elogiou. Então é porque realmente é importante. E aí você vai estudando e vai entendendo que realmente faz toda a diferença. Mas hoje, o posicionamento da profissional faz a diferença em todos os aspectos. Desde a hora que ela vai contratar, eu entro no seu Instagram. Se eu não vejo você bem arrumada, se eu não vejo como você fala, não é só a questão da técnica, gente. Essa é o último critério que ela vai avaliar, pra ser bem sincera. Porque pra você colocar alguém dentro da sua casa, você tem que bater o santo. Você já tem que se identificar antes dela chegar.
Você tem que imaginar que é uma pessoa educada, uma pessoa discreta, entendeu? Não é vulgar, não usa decote, não... porque é a sua casa. Às vezes você tem um filho adolescente, às vezes seu marido, né? Seu pai. Então, o posicionamento desde a hora do Instagram até no momento do atendimento, de você levar um jaleco, de você usar uma máscara, de você lavar as mãos. Tipo, coisas muito básicas. Precisa. Então, o posicionamento de como a profissional se vende é a chave para o atendimento domiciliar dar certo. Independente do público. Eu foquei, Sandy, escolhi trabalhar com público A. Mas eu só atendo público A? Não era assim. De manhã, às vezes, eu atendia uma mansão lá em Alphaville e ia direto para uma casa super simples na favela de Carapicuíba. E a minha cliente de Carapicuíba tinha a mesma experiência. Tinha massagem, tinha aroma. Era uma casa minúscula, que era sala, cozinha, quarto, tudo junto. Mas se ela me contratou, como que ela tá... aquilo que você entendeu? Não me interessa se ela vai economizar pra me pagar, pra ela manter o luxo dela. Como ela vai pagar, não interessa. Não interessa. É que ela ela solicitou o seu serviço. Ela valoriza, entendeu? Ela valoriza. Independente de quem ela seja, o que ela faz, de onde vem o dinheiro, não interessa. Então, a gente, quando a gente começou independente de quem você seja, o nosso atendimento vai ser feito, mas o custo sempre foi mais caro. Vai de você avaliar se vale ou não. Naquele caso, para ela, valia. Então, ela paga. E aí, aos poucos, a gente percebeu que conforme a gente foi aumentando o nosso preço, teve um público que não acompanhou. Mas e aí? Aí eu tenho que manter o meu preço baixo para oferecer para todo mundo? Ou eu tenho que me valorizar e, infelizmente, acabar nichando em um público? Eu escolhi nichar em um público. Porque gasolina tá cara. Quanto mais tarefas eu tinha para fazer, mais caro ficava a minha hora fora do estúdio. Porque nesse momento inteiro, em todo esse processo, lá na casa do meu namorado, que eu falei que eu não ia nem arrastar o móvel, hoje, é um sobrado a casa, hoje o andar de baixo inteiro é um estúdio. Então, são 2 ambientes, um banheiro, bem confortável. Tô com 2 lashes trabalhando lá, uma esteticista facial. Então, durante esse tempo, foi acontecendo movimentos ali no meu bairro, que as meninas falavam, pô, eu quero tanto fazer cílios com você, mas você vai ter que vir aqui, eu moro aqui do lado. Aí eu não podia baixar meu preço, porque independente de qual eu posso só atravessar a rua. É atendimento personalizado. Com certeza. E aí elas começaram a falar, mas, né, aqui eu não tenho e tal. Eu falei, não, então tá. Então, vamos organizar aqui a casa, é muito grande, só tem eu e meu marido, então deu pra pegar um quartinho. Aí depois eu desci pro andar de baixo e aos poucos eu fui implementando. Hoje é o estúdio grande. Mas pelo bairro ter precisado do nosso atendimento, e lá não tem um estúdio, não tem cílios perto da minha casa, eu acabei tendo essa necessidade de fazer um estúdio. Então, nesse momento, onde a Cílios a Bordo estava nascendo e eu na rua atendendo e atendendo no estúdio, os cursos aconteciam lá, aí tinham as meninas da equipe, então era muita coisa acontecendo, e aí as meninas que queriam me contratar, eu não podia baixar meu preço, porque eu sabia que 1 hora fora de casa era 1 hora, às vezes, sem fazer um controle financeiro, sem olhar um estoque, né? E aí você vai se perdendo, vai ficando tudo desorganizado. E aí teve um momento que a minha tabela subiu demais e a galera do atendimento domiciliar já não conseguiu acompanhar. E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu realmente peito a classe A, ou eu vejo alguma maneira de conseguir atender os 2 públicos. Mas como que eu ia fazer isso? Não tinha como. Eu, Sandy, alguém da minha equipe até poderia, mas também não era justo pra ela. Porque se não era justo pra mim, Sim. Não era justo pra ela. E aí, a gente meio que nós finalizamos o atendimento com algumas clientes, porque de fato não tinha como manter. E ela precisa entender que isso custa. E que como tudo subiu, ela precisa entender que o nosso trabalho também vai subir. Lógico. Né? Não tem jeito. E aí, hoje, praticamente 100% das nossas clientes são público A. E aí, ao mesmo tempo, durante esses atendimentos, eu fui elaborando, fui escrevendo a metodologia. Então, hoje a gente tem já, tem um curso, na verdade é um workshop presencial que vai acontecer no mês que vem, se tudo der certo, dentro do cronograma, que vai ser realmente uma experiência
para as meninas entenderem a mentalidade. Porque hoje eu bato muito na tecla da mentalidade. Porque não é sobre a cliente. É sobre a profissional. Mas é isso. E, inclusive, isso é dentro do estúdio. Quantas vezes eu percebi profissionais que não se posicionavam dentro do próprio estúdio? Onde a cliente chegava e fazia o que queria. Determinava que ia atender com 40 minutos de atraso. Não, você vai me atender. Não, eu não vou pagar por isso. Eu não sei. E a pessoa não tinha. Ela não se posiciona. Então, o posicionamento profissional, ele vai desde a domicílio até o dentro do estúdio, até na parceria, até em prestação de serviço em outros lugares. Se você não se posiciona, né? Que a gente conversa muito sobre isso com pessoas que querem fazer parceria, tem regra para tudo. Elas montam, filho. Por que não vai ter regra? Elas que estão fazendo um favor. Né? Tá? E elas querem ditar a regra de como você tem que trabalhar. Então, se você não se posiciona ali naquele momento, você está vendida. Mas é porque as pessoas não conhecem o próprio potencial. E aí fica com aquele medo de perder. Isso. Se eu falar alguma coisa, a gente não volta mais. É como se ela fosse a última cliente do universo, né? Então, uma coisa eu aprendi. A gente escolhe quem é a nossa cliente. Quando é um perfil que a gente não quer atender, a tabela muda. Porque hoje eu sei que não dá mais pra ficar entrando em comunidade. Porque é muito risco. Eu não vou colocar meu carro em risco, como já aconteceu. Não só o carro, né? A vida também, A vida também. Dependendo da comunidade que você entra, você não sabe se você sai, né? Não tem como saber o que pode acontecer. É. Então, hoje a gente preza por um atendimento de alto padrão, um atendimento luxuoso e que custa a altura, né? É claro que as meninas que estão começando, eu falo muito de atendimento domiciliar de alto padrão, mercado do luxo, mas não é obrigatório. O atendimento domiciliar, você consegue atender todos os públicos. E por ele ser muito rentável, um preço de mercado, você já fatura demais. Já te dá a possibilidade de fazer um pé de meia, de se estruturar financeiramente e depois você abrir o seu estúdio. Porque o que a gente mais vê é a pessoa se endividando sem nem saber fazer os cílios. É verdade. Ela finaliza o curso, ela já tá no Pinterest fazendo pastinha de como vai ser a parede, de como vai ser o sofá. O carrinho do Mercado Livre tá cheio. Já tá cheio. E a pessoa não tem cliente. Entendeu? Isso mesmo. Eu tenho exemplos de meninas que pegaram dinheiro com a agiota. Isso é muito sério. Sem necessidade. Sem necessidade, entendeu? Então, é complicado. Tem muito status envolvido também, também, Tem muito né? status, tem muito glamour. E isso, depois que quando eu me levantei, falei, não, eu vou peitar esse mercado. E eu vou subir, vou pedir oportunidades como eu falei com você. Andréia, tudo bem? Prazer, eu sou a Sandy. Eu falo disso porque eu sei que é diferente. É outro propósito. E aí, conforme eu fui me envolvendo nesse universo de congresso, de evento, tudo, e vi um backstage, uns bastidores que a gente, na vida real, não tem noção, é muito glamour. E as meninas que estão começando agora, elas compram esse glamour. E não tem problema. Você pode ser a estrela do seu estúdio, mas não precisa se endividar pra isso. Exato. Entendeu? Porque o seu story tá maravilhoso, você tá mostrando seu cappuccino com Nutella, mas a sua conta tá negativa. Qual é o intuito disso? Sabe? É um mercado gigante para você se estruturar financeiramente, para você crescer como pessoa, para você ajudar outras pessoas. Só que não pode deixar o ego tomar conta. E, infelizmente, ele toma conta. É o que mais acontece. E no atendimento domiciliar, por que elas se sentem desse tamanho minúscula? É o ego. Entendeu? É a vergonha de falar. Meu pai foi uma pessoa que me julgou demais. Você vai largar a engenharia pra trabalhar na casa dos outros? Isso não dá dinheiro. Sem certeza? Não sei o quê. Como se eu tivesse, assim, realmente manchando a reputação da família Espínola, sabe? Eu falei, não, eu acredito. E eu acredito muito nesse mercado. Eu acredito, assim, ó, piamente nesse mercado. Só que hoje, tanto que eu diminuí muito os meus atendimentos porque eu percebi que não é fácil. Eu vou ser julgada, eu vou ser criticada, eu vou ser peitada. No palco mesmo. De eu estar palestrando, trazendo ideias, trazendo insights e pessoas não acreditarem. Não, mas como assim?
Pergunta. Aqui, ó. Como assim vale mais atendimento domiciliar? Ué, só fazer conta, Ué, minha não vai filha. fazer conta, ué? Mas é porque a pessoa, ela tá inconformada e com a cabeça fechada de uma Sim. outra oportunidade, entendeu? Ela não se rebaixa a um atendimento domiciliar. Só que na hora que eu fizer 5 cálculos pra ela, ela vai falar assim, então, né? Pode ser uma boa ideia. Mas o problema é que a primeira coisa é o ego. Você acha que eu vou me colocar dentro da casa de cliente? Imagina! Então, eu fui muito peitada e eu ainda sou. Pois eu pagando bem. Pois que é. não tem, Gente, tô é lá. um trabalho Pois tão é. maravilhoso. Se vocês me acompanham no Instagram, vira Gente, e é mexe. sensacional o Eu seu eu sou recebida como visita. É sensacional. Esses dias, Eu já antes, fiquei encantada já o ano passado já. E cada vez me encanto mais. antes do congresso da Marisol, o MBA Summit, a gente passou numa semana muito difícil, de frio. Nossa, lá em Barueri é igual aqui, né? São Berlondres, né? Lá é muito frio. E aí a minha garganta daquele jeito, e eu cheguei na minha cliente falando meio rouca e tal. Aí o marido dela tava lá sentado no sofá. Aí daqui a pouco ele vai pra cozinha. E um cheiro de quentão, sei lá o que que é. Gengibre. Eu falei, nossa, que delícia esse cheirinho, né, e tal. Eu finalizei o atendimento e ele me trouxe uma xícara de chá. De gengibre. Legal. Entendeu? Então, você fala, são detalhes. São. Ele não tinha por que se preocupar, ele não tinha que me oferecer. Não tinha obrigação nenhuma. Não tinha obrigação nenhuma. Mas é um cuidado que ele tem, que ele teve. Sabe? E isso acontece demais. De eu finalizar o atendimento e ainda ficar 30 minutos na casa da cliente batendo papo. Porque o atendimento personalizado é isso. É coisa que elas não entendem. Elas querem entrar rápido e sair rápido. Elas querem ser invisíveis. Elas querem linha de produção, né? Sendo que ela tem um ouro na mão. Porque é isso que faz você cobrar mais. É o diferencial, Meus né? filhos é o mesmo. Meus filhos é o mesmo dentro do estúdio. É o mesmo em Carapicuíba. É o mesmo dentro de Alphaville. Mas o problema é a conversa. É o tempo que você tem de atenção. Foi isso que eu aprendi na loja. A cliente entrou. Seja bem-vinda. A loja. Como foi a sua experiência? Tudo certo? Volte sempre. Gente, as pessoas precisam de atenção. E durante o procedimento, não dá pra você ficar papeando. É isso que as meninas precisam entender. Que você fala assim, tem que dar atenção pra cliente. Você conversa com a cliente. E aí elas querem conversar durante o atendimento. É completamente, é o contrário. É na hora que você chega E na hora que você e na hora que você sai, que é o momento que você tá olhando nos olhos da sua cliente. A experiência não acontece aqui durante a aplicação. Esse é o momento do procedimento. E aí você consegue colocar uma música, um cheirinho. É aquela hora que ela vai ter que sentir a experiência, né? Mas a conexão com a profissional acontece quando ela tá acordada, gente. Não dá pra você se conectar com uma pessoa que tá dormindo na sua maca. Entendeu? Então, isso é a porta que o atendimento domiciliar abre para as meninas e elas não valorizam. E eu acho que uma conversa, dependendo da conversa durante o procedimento, atrapalha, Atrapalha. né? Porque não, assim, conversar durante é a ruim. cliente dá risada, aí o pé sobe ou desce, o isolamento não, sai não do dá. lugar. Você não Aí rende, é uma né? cliente igual eu que chora de dar risada, entendeu? Então, assim, gente, é complicado, Não, e aí né? Não você dá. demora muito Demora mais. demais. A sua técnica não fica bonita. Então. Pode acontecer um monte de coisa, né? Então, não é esse momento. Então, tudo vai de como você educa a sua cliente desde o primeiro momento. Então, eu sempre tentei... Claro que tem clientes que eu não consigo, né? A gente já fala assim, e aí, como é que foi o fim de semana? Você já começa já o atendimento já querendo saber tudo. Mas Mas são também ela- clientes pontuais. Exatamente. E ela sabe que ela não, né, não pode dar risada escandalosamente. Exatamente. Né? Não pode fazer nenhum movimento que possa atrapalhar, né, o procedimento. São clientes É diferente. pontuais e não pode virar uma cultura sua. Você não pode dar essa abertura para todo mundo. São pessoas e pessoas, mas Sim. a cultura da Cílios a Bordo é um momento de spa. Acabou. E um momento de conexão. Quando a gente chega e quando a gente vai embora. E o resultado é exatamente esse cuidado. Entendeu? De você ser recebida como uma visita, da cliente já ter preparado o espacinho pro seu atendimento, dela já ter se organizado com a rotina dela, já tomou banho, já lavou o cabelo, ela só estava te esperando ainda com um cafezinho pronto. Então, delícia. isso é o resultado da metodologia bem aplicada. Só que daí eu tive que fazer muita coisa para chegar Você nisso. teve que passar por tudo tive que isso passar por todas para essas criar uma situações. metodologia. Hoje eu entendo isso perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente. Até porque a gente tem uma metodologia no estúdio.
de tanto como que BO e você- perrengue, Exato. você criou uma metodologia baseado nisso. Exatamente, para tudo é assim, Pra tudo. né? Só que até onde eu pesquisei, eu não tinha visto uma pessoa que tivesse errado e ter Continuado. pego esse erro e ter virado um aprendizado. Já desistia, porque já juntava que não estava se sentindo valorizada, já juntava que a cliente não achava o preço bom, já tinha que ser desconto, promoção. É cansativo, porque não é fácil, realmente, o deslocamento fisicamente é cansativo. Você falou do procedimento, já é cansado. Na minha percepção, na hora que eu tô fazendo os cílios, é o momento que eu tô descansando. Porque eu sei que daqui a pouco eu vou pegar a maca, vou montar, desmontar. Então, quando eu sento, encaixo aqui, eu falo, ai, ufa, agora sim, eu descanso. Porque, de fato, é uma rotina cansativa. Mas não é o suficiente pra você desistir. Porque quando eu olho pra minha história, que eu vejo que eu desisto, eu falo, cara, é porque eu realmente precisava passar pela loja. Eu acho que isso faz toda a diferença. Tudo é uma questão da sua história, do Sim. que tá guardado pra você, né? Mas eu vejo muitas meninas desistindo sem nem ter tentado alguns detalhes que com certeza já faria toda a diferença. E o problema é que tá na cabeça dela isso. Quando ela entende, ela consegue vender pra cliente que valoriza. Porque existem públicos e públicos. Você não vende feijoada pra uma criança, entendeu? Então, você não vai vender o atendimento personalizado pra quem não entende o que isso é. Pra quem... Essa história que você contou, ela Ela valoriza representa isso. muito isso, entendeu? A pessoa, ela não tem noção do que é o atendimento em casa. Então, é obrigação sua mostrar pra ela o que é. Que ela não vai pegar trânsito. Mas tem público que realmente não entende, porque o tempo dela não custa, entendeu? Ela tá o dia inteiro tranquila, não rende, Tá sem fazer nada tá sem mesmo, fazer nada. não tem o que fazer da vida. É Aí isso. acha que todo mundo é assim, né? É isso, entendeu? É exatamente isso. Então, quando você nicha, e não precisa, gente, ir pra Alphaville, não. É o que eu falo pras meninas que mandam mensagem assim, mas a minha cidade é muito pequena. Gente, tem um mercado na sua cidade? Tem uma farmácia? Tem um açougue? Então, significa que existem donos desses comércios. Cadê? Tem loja de roupa? Cadê a dona dessa loja? Porque, com certeza, tempo ela não tem. Exato. Então, não precisa buscar os milionários, só buscar empreendedores, empresários, acabou. Você resolve a sua agenda. Porque eles vivem naquela correria que a gente conhece. Então, se a sua cidade for tão pequena a ponto de não ter um açougue e um mercado, então, amiga, você Então só abre um. acampa, né? Você não mora, Abre um, pelo amor de Deus. né? Porque não existe isso. Não existe cidade que tem público pra qualquer nicho, na verdade, né? Tem gente, tem público. Tem mulher, tem cílios, né? Então, eu vejo como uma oportunidade pra quem tá começando e pra quem quer se inovar, né? Tem público pra todo mundo. É verdade. Chegou? Nossa. Meu, a conversa foi tão boa, o bate-papo foi tão bom que a hora passou voando. Mentira! Passou. Né? Verdade. Gente! E a gente nem começou a fazer as perguntas. E nem vai Não deu conseguir. nem tempo de fazer pergunta. Ai, credo. Você vê? Eu também atrasei, né? Bem. Não, mas, não, ó, mas não acho foi que nem o tempo fizemos de... fizemos o tempo, né, normal de gravação. É porque passou É porque rápido. realmente... Mas olha, foi sensacional mais uma vez. Ai, obrigada. Mais uma vez. Agradecer a sua presença. Mas antes, vamos agradecer os nossos patrocinadores que estão Tadinho. sempre com a gente. Muito obrigado. E olha só pra vocês verem a variedade de produtos, né? Porque o que era mais conhecido era a bala, né? Verdade. Que A gente tinha colocou vários produtos em todos os aqui. lugares você achava essa bala que da Dadinho agora. Tem a variedade de bombons, wafers, Bolachas. a paçoquinha da Dadinho. Tem uma coisa que, quando eu vi, eu fiquei surpreendida, que é o light, né? Aqui, O dadinho. ó. Zero. Gente, zero. Zero. Aí ferrou, né? Aí não tem desculpa, não, né? aí não dá. Aí não tem desculpa. Foi o ápice. Tá, e clientes que forem no site, temos cupom de desconto. Você viu, né, Sandy? Que agora o negócio Pode tá sério, dar Eu né? vou Flash. poder levar alguma coisa embora? Vai. Eu quero. Eu quero Eu quero. passar a mão assim. Gente, é bom, né? Então vamos lá. Cupom de desconto pode das Lashes. Pode dar Lashes 20%, compras acima de R$ 39,90, frete grátis para o estado de São Paulo. E compras acima de R$ 99,90, frete grátis para o Brasil. Muito bom. Agradecer todos os nossos patrocinadores, Vila Bocaina Store, Açaí do Monge,
Saudade da saída do mundo. Saudade, hein? Podia fazer um calorzinho. Podia. Cílios da Ninha com a gente. Estúdio Cílios Black. Que mais? Temos Maca Lash Design. Aí, ó. Tudo de cor já. Então, mas acelerar o processo aqui, ó. Lash Party ABC. 29 e 30 de outubro deste ano estamos lá. 2 dias. Espero você lá também. Ai, vai ser um prazer. Por favor. Vai ser um prazer. E é isso, né, amiga? É isso, gente. Infelizmente chegou a nossa hora, mas mais uma vez agradecer mesmo, de coração. Eu que agradeço você sempre dando oportunidade de falar desse trabalho, né? Que eu tenho certeza que ainda vai chegar em muitos lugares. Ainda tem Com muita certeza, mulher precisando com ouvir o certeza. que a gente tem pra Eu falar. não esqueci daquele projeto que você me falou. Vamos alinhar Você pode isso. contar comigo, porque Vamos alinhar, porque vai ser sensacional. é muito e importante. muito importante. Verdade. Sandy, muito obrigada Eu que mais uma agradeço. vez. E Amiga, é isso. até a próxima. Quarta-feira, 8 horas no canal Pod das Lashes. Obrigada. Se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima.